Sou eu, é. Não, mas porque a foto tá só a foto. Não, eu não sou muito assim, não. Aí a foto as fotos. Eu falei, eu sou profissional, gente, só todo mês. Olha, esse negócio, eu tenho muito legal que a gente fica nós fizemos você viu? Fica à vontade. Obrigada, a satisfação. Boa noite a todos e a todas. Como sempre, no começo das nossas reuniões, nós lemos uma passagem do livro de Luiz pelo Espírito de Chico Xavier, intitulada Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. O mundo está cheio de trabalho ligado ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e defasar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômeno de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-nos as esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas
o curto período de manifestação carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sobre a divina árvore da vida. Não te fiques tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondas imortais, balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Eita. E reflexão, né? E a fé que a gente não pode perder, nem pensar no que já foi, né? Andar para frente. Vou passar para a Lauzena fazer a prece, logo em seguida a palestra com nossa querida doutora Gilca, trabalhadora da CE. Vamos elevar nosso pensamento, serenar nossos corações e pedir a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a espiritualidade aqui, presente e amiga, para que possamos, nesta noite de paz, de harmonia, sintonizarmos com os nossos mentores, nossos anjos guardiões, para que possamos aprender e colocar em prática todos os ensinamentos dessa noite. Que Jesus abençoe todos vocês, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que todos sejam bem-vindos, que assim seja. Então, vamos dar prosseguimento com a nossa palestra com a doutora Gilca, com o tema Mãos Estendidas. Boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui de novo no GEGAD, cumprimentando a todos, os trabalhadores da casa, os frequentadores, uma casa de luz, de paz, de harmonia. E aí nos debruçarmos sobre uma passagem do Evangelho. Esse título, Mãos Estendidas, na verdade, é um texto que está no livro comentado por Emmanuel. Inclusive a Federação publicou separadamente esses textos, e o título Mãos Estendidas está no livro Fonte Viva, no capítulo 174. Então, para iniciar, essa passagem do Evangelho, ela está em Marcos, em Lucas e em Mateus, nos três evangelistas. Mas Emmanuel faz um comentário no Evangelho de Marcos. Como ele faz um comentário, e se a gente for ver os evangelhos, esses três que são considerados evangelhos sinóticos, porque eles se complementam, diferentemente do Evangelho de João, apesar de eles se complementarem, mas os três evangelhos sempre têm características diferentes. Não é por acaso, tem textos que são exclusivos de alguns evangelistas, como por exemplo, Eu não vim destruir a lei, que é um texto exclusivo em Mateus. E esse texto está nos três evangelistas
é muito parecido com o texto de Lucas, mas aí eu queria fazer um comentário, breves comentários sobre o texto sobre o Evangelho. Travou aqui, não está passando. Nesse livro aí, é uma coleção, né, tem vários, todos os evangelhos são comentados por Emmanuel, foram publicados pela Federação, e aí o Evangelho de Marcos, a gente tem uma característica em que ele se utilizava muito da expressão Filho de Deus, anunciando como Messias. Marcos, que foi um evangelista que não foi discípulo, não chegou a conhecer Jesus encarnado aqui no orbe terrestre, ele trabalhou junto com Paulo de Tarso, participou inclusive da primeira viagem missionária de Paulo, mas ele retornou, primo de Barnabé, companheiro de Paulo, não suportou, né, a vida certa, enfim, as caminhadas longas, e retornou, o que causou até uma contrariedade de Paulo, né, porque Paulo, muito com aquele corpo atlético, né, e muito duro, mas depois houve uma reconciliação entre eles, porque ele reconheceu a dedicação de Marcos em escrever o Evangelho e também na sua postura, nos seus atos. Ele, Marcos, que foi um grande companheiro de Pedro, ele escreveu o Evangelho ouvindo muito Simão Pedro, que é o discípulo mais experiente de Jesus, que o considerava como filho. Então, quis apenas fazer uma breve passagem aqui no Evangelho de Marcos, para a gente ver que as curas do Evangelho, lá de Jesus, tem algumas características. Jesus, com as curas, que foram em torno de 30 curas, por que Jesus curou? E o que é que Jesus queria? Eu vou botar para cá, porque senão vocês ficam lendo. Vocês leram agora. O que é que Jesus queria com as curas? Porque, na verdade, a cura, muitas pessoas quando falam em cura, imagina a cura de corpos, na verdade, ele curava corpos, mas o objetivo de Jesus era a cura do espírito, da alma. Então, são mais de 30 curas no Evangelho. O fato das curas atraíam as pessoas. Será que é diferente hoje, né? Os fenômenos mediúnicos, a gente fala, o Espiritismo que traz os fenômenos mediúnicos, agora sim, antes como nunca na humanidade, a gente tem um manual que se refere à prática mediúnica, embora a mediunidade seja uma característica, uma função orgânica, todos têm, né, seja de menor ou maior grau, sofre a influência e percebe o mundo espiritual, mas só se designa médios aqueles que são médios ostensivos, mas ainda há uma atração, ou não, né? Muitas pessoas se aproximam querendo ver fenômenos mediúnicos, que não é exclusividade da doutrina espírita, né? Mas, que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer fase, qualquer época da vida, mas há uma atratividade, mas Jesus aproveita para fazer exatamente o ensino moral. Então, os curados se apresentavam aos sacerdotes, naquela época os sacerdotes, eles, até por respeito às leis humanas, veja que muitas vezes Jesus mesmo indicasse que eles procurassem os sacerdotes, porque eram eles que faziam um acompanhamento com relação às doenças, enfim, a questão higiênico-sanitária eram os sacerdotes. Então, muitas vezes Jesus, cumprindo respeito às leis humanas, dizia para as próprias pessoas curadas procurarem os sacerdotes. Mas veja que Jesus nunca usou, ele nunca disse, eu te curei, né? Mas, em quantas passagens ele diz que queres que eu faça? E até surpreendente, porque alguém poderia dizer, olha, o que é que o cego queria com Jesus? A cura da visão. Então, por que Jesus perguntava o que queres que eu faça? Por que será que todos os doentes querem ser curados? Quantas pessoas que estão adoecidas e querem se vitimizar? Quantas pessoas que até idolatram a doença? Não é incomum você ver uma pessoa, às vezes liga até uma amiga dela, ela diz, olha, mas eu contei que você está melhor. Não, não estou melhor não. Eu estou com essa doença, né? E às vezes para os parentes também se vitimizam, querendo que a doença continue instalada. Então, muitas vezes Jesus se utilizou essa expressão, a tua fé te salvou. Ele não diz, nem dizia, eu te curei, não é?
mas ele dizia: a tua fé foi que te salvou. Então, essa parte eu já coloquei, repetido. Então, veja que essas curas, ele falava sempre, e há em várias passagens: levanta-te e anda, teus pecados estão perdoados. Inclusive, por vezes, os sacerdotes me perguntavam, né, com qual autoridade que perdoa-se os pecados. Pecado aí, uma interpretação de se entender que o pecado é desvio de alvo. Essa é a interpretação literal do pecado. É o desvio do alvo, ou seja, você desviar das leis de Deus. É o descumprimento da lei de Deus. Então, quando ele perguntava isso, na verdade, essa busca de Jesus sempre... Eu trouxe essa imagem aqui, gente, que é uma das passagens bem interessantes e instigantes daquele paralítico que sobe o telhado, acho que muitos lembram, né? Sobe o telhado para poder ter acesso, porque tinha uma multidão de pessoas e os amigos dele vão pelo teto, né? E levam ele. É bem curiosa essa cura. Então, claro que nem todos, tem muitos que eram curados nem agradeciam, né? E ele também não curou todos. É preciso a gente entender que há um momento, né, para que houvesse a cura, o cumprimento do compromisso com a lei de Deus, ou seja, o cumprimento da expiação. Porque se ele não tivesse passado por aquele processo e tivesse no tempo necessário, ele não seria curado. Então, veja que essas passagens que a gente traz é exatamente para fazer uma reflexão no texto. E aí agora eu quero ler aqui para vocês o que é que Emmanuel traz no texto, que é dessa passagem aqui de Marcos, onde ele diz: a cura do homem com a mão atrofiada. Então, essa passagem, ela está lá no capítulo 3 do Evangelho. Eu destaquei porque o capítulo 3, versículo 5, é o que Emmanuel comenta, mas eu não vou ler todo o texto. Novamente entrou na sinagoga, Jesus entra na sinagoga, que era o templo, né, dos judeus, e ali estava um homem cuja mão estava atrofiada. E observavam, quer dizer, os sacerdotes observavam para ver se nos sábados ele curaria. Lá em Êxodo tem uma passagem exatamente que o sábado, né, era sagrado, porque Deus construiu, né, os 6 dias ele trabalhou 6 dias, descansou. É lógico que isso, muitas passagens do Antigo Testamento são metáforas, são mitos, são simbolismos, e é preciso ter esse olhar, tirar o espírito da letra. Muitas vezes as pessoas confundem, não quer dizer que o Antigo Testamento não tem um repositório de sublimes lições maravilhosas, mas é preciso ter esse olhar. Então, com a interpretação literal que muitos fazem, os judeus faziam, eles entendiam isso, que o sábado era sagrado, ninguém poderia fazer nada no sábado. Então, eles observavam para ver se Jesus curaria no sábado, para que o acusassem de descumprimento da lei mosaica. Uma vez que estava lá em Êxodo, essa proibição de qualquer ato, principalmente de cura, no dia de sábado. Diz ao homem que tinha a mão atrofiada. Veja que a expressão é uma expressão que eu falei agora há pouco, que é muito comum nas curas de Jesus: levanta-te. Veja que é uma expressão de reação, de atividade. Levanta-te. Vem para o meio. E aí essa expressão vem para o meio é uma expressão muito de trazer o homem para o centro, para dignificar o homem, o ser humano, né? O homem aí na expressão ser humano. Diz-lhe, então, é lícito, Jesus diz isso, né? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? E é interessante que lá em Lucas, também, Mateus, um dos dois evangelistas, agora eu não sei, não, em Mateus. Em Mateus, ele se refere à possibilidade, né, de uma ovelha, de qualquer um deles ali, pudesse se atolar num fosso. Você não salvaria a sua ovelha, porque ele ia ter prejuízo, né? Então, e aí a misericórdia, ele diz: ora, você não vai salvar uma vida, não vai fazer o bem ou fazer o mal. Até porque a própria missão
de não fazer nada, né, também é um mal. O próprio livro dos Espíritos nos remete a isso, né? O fato de você não faz o mal, mas também não faz o bem. Então veja que aí mostra, quer dizer que a lista não sabe fazer nem o bem nem o mal, salvar uma vida ou matar, até porque a omissão também mata, porque muitas vezes a gente dá um olhar, né, de que vai lá numa atividade para salvar, mas também a omissão mata. Eles, porém, silenciaram. É claro que muito inteligentemente, isso não é incomum em diversas passagens, quando os judeus estavam ali para acusar Jesus, sempre ele tinha uma resposta que silenciava os judeus. Então, o que Jesus disse? Estende a mão, e ele estendeu, e foi restaurada. Emmanuel faz um comentário exatamente dessa passagem aqui. Então, acho que eu não sei se eu pisei, viu, gente, em algum lugar aí, será? Não. Estende a mão, e ele estendeu, e foi restaurada. Emmanuel tira, aliás, Emmanuel faz algo que era muito comum naquela época. Para a gente ter ideia de quantas as mensagens, todos os textos evangélicos são importantes. Apenas um versículo, ele é capaz de trazer inúmeras reflexões. Era algo muito comum naquela época se retirar apenas uma passagem dos textos sagrados e fazer os comentários. Então, como é que ele intitula? Mãos estendidas. E aí ele vem e começa da seguinte forma, comentando o texto. Eu quis ler o texto para a gente entender todo o contexto com que Jesus falou essa palavra, mas aí ele vem e retira essa parte e diz: em todas as casas de fé religiosa há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Veja que isso é bastante comum. Acho que não acontece muito nos tempos espíritas, não. Acho que acontece em outros, não é? Aparecer pessoas de mãos estendidas suplicando socorro. Às vezes suplica socorro, toma uns passos, e depois desaparece, né? Passa um bocado de tempo sem vir, né? Quando melhora uma coisinha, né? Já não procura mais. Não é uma característica só dos tempos espíritas, né? A gente está aqui, sabe que isso é comum, e em outros tempos também. Então, suplicando socorro, e ele continua: almas aflitas revelam ansiedade. E aí eu quero parar um pouco para falar dessa ansiedade, que é aquele mecanismo da gente viver o futuro, viver o amanhã. Você nem consegue viver o hoje pensando no amanhã. Acerca disso, Jesus, que era também psicoterapeuta naquela época, né? Porque a gente tem aí a psicologia tão recente, na ciência tão moderna, de tão pouco tempo, né, do século XIX para cá, mas Jesus, já como médico, psicólogo, educador, ele já trazia os riscos da ansiedade, quando ele dizia: olhar os lírios do campo, ver como é que os pássaros agem. Não quer dizer com isso que a gente não deva ser previdente, cuidadoso, mas que a gente não deve ser ansioso, ter esse cuidado com a ansiedade. O que, aliás, essa pandemia veio muito para dar uma parada, né, técnica nesse automatismo do dia a dia, a gente poder, em que pese os grandes desafios que a gente está vivenciando agora, né, pela essa pandemia, mas que também para um pouco o ser humano, para que a gente possa, nessa ansiedade que a gente vivia, tanto adoecimento, tanta depressão, em virtude de uma ansiedade muito grande. Então, aí ele fala, né? Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza. Muitas vezes essa fraqueza, ela se apresenta no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, fala, por exemplo, da fraqueza de muitos pais que são infelizes com seus filhos, porque por indiferença ou fraqueza não tolheu, não combateu as suas más tendências no princípio, né? E desenvolver o germe da vaidade, do orgulho, do egoísmo, e cria os corações secos.
e depois se admiram, porque esses filhos, né, são desrespeitosos e ingratos. Então, é interessante ele ver, e a gente fala aí porque o Evangelho foca exatamente nessa fraqueza, mas aí ele traz tantas outras, em outros departamentos também, o quanto as pessoas, e aí nós cristãos, diante de tantos exemplos de fortaleza, muitas vezes nos enfraquecemos. Então ele vai e diz, desesperança. Então aí a falta de esperança, que aliás o Evangelho também lá no capítulo 5 mostra o quanto a esperança e a fé no futuro que Jesus deixou, a perspectiva espírita ainda abre os olhos, né? Amplia a visão, porque a esperança no futuro, claro, que Jesus deixou de um reino de Deus, a imortalidade da alma, nos dá essa esperança, essa confiança, mas não explica o porquê de tantas aflições e desesperos, né? Quando a gente tem ali, né, lá o Evangelho traz as causas atuais e as causas anteriores dessas aflições. Então, presos, desencarnados aqui, não, acho que desesperança encarnada do coração, não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que é algo rogamos a providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca. É interessante que Emmanuel se inclui aí, né? Ele diz, não seremos nós, porque ele está, aí a gente sabe ele como espírito superior, que reúne ciência, sabedoria, né? Ele se coloca também, se inclui aí, dizendo encarnados, porque nós estamos vinculados com nossos irmãos desencarnados também. Será que a gente não roga a providência divina semelhante ao que trazia a mão seca? Ou seja, rogamos a providência, mas com as mãos secas, sem apresentar, né, uma oferenda compatível com os nossos requerimentos. Presos ao labirinto criados por nós mesmos. Então, por quê? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. É muito bom quando a gente amplia, através da visão da doutrina espírita, entender que nós somos herdeiros, todas as nossas encrencas, os nossos problemas foram criados por nós mesmos. Sejam aqui na experiência. Aliás, muita gente até comenta, né? Não, é porque eu estou sofrendo, porque eu devo ter feito isso em outra vida. Mas muitos dos nossos sofrimentos foram feitos nessa mesma, já nessa existência. Quantas uniões foram realizadas, uniões conjugais, foram realizadas por vaidade, por interesse, onde o coração ali não tomou parte. Quantas doenças são provenientes dos excessos de todos os gêneros, apesar da gente saber, né? E aí foi bem interessante a abertura que ela deu aí, falando de quanto a visão, né, com relação à nutrição, onde as pessoas veem muito mais o estômago, né? E aí vem os excessos. E depois diz, meu Deus, porque eu sofro, né? Porque eu sofro tanto, mas assim, não para de buscar essas enfermidades com excessos, apesar de que são muitas tentações, né? Hoje a gente tem uma tentação, né? Você vai no supermercado, na época nossa, eu comento isso, na época nossa até os biscoitos, só existia um tipo de biscoito, né? Um tipo de lanche, era bem reduzido. Hoje você tem uma oferta, né, de alimentos, e os alimentos muito nutritivos ao excesso, né, com a quantidade de carboidratos muito grande, e aí é preciso que a gente tenha um equilíbrio, né, para que a gente não possa exceder. Presos ao labirinto criado por nós mesmos, e aí vem essas escolhas na vida atual, ou se não estão explicadas na vida atual, a gente sabe que vem de uma existência anterior, né? Ei-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. Diz assim, olha, a gente pede o auxílio do Divino Mestre, mas vamos ponderar essa atitude. É justo pedir e ninguém pode cessear quaisquer manifestações. Então, faz parte, e até na própria, lá onde pedi e obtereis, lá no último capítulo, dos capítulos, se diz isso, né?
o poder da prece. Então é lícito, embora a prece ela tenha o objetivo de louvar, pedir e agradecer. A maioria das vezes a maioria de nós ainda está no pedir. Agradece um pouquinho e o rol de petitório é bem grande, né? Então, ele diz assim, é lícito, né, que a gente peça, é justo pedir, mas ninguém pode cessear qualquer manifestação da humildade. Mas será que esse pedido é utilizado de fato com humildade? A humildade, ela comparece de uma forma, digamos assim, constante nos petitórios? Porque a humildade é entender desse processo do pedir, porque geralmente as pessoas já se utilizam orando, pedindo auxílio, né, a providência divina, já dizendo o que é que quer que aconteça. Porque é interessante, lá no Pedi Obtereis, os comentários sobre o prece, diz assim, as consequências, porque o que a gente está sofrendo é consequência. Tem ato, tem consequência. Não é à toa que ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque se você está chorando, e aí eu fiz até um roteiro aqui, eu trouxe para a gente ver o maior capítulo, né, do Evangelho, e eu fiz questão de apontar isso, porque hoje eu acho que o maior motivo de preocupação hoje são as aflições que a gente vê, que a gente ouve tanto, né, as aflições com relação a esse momento de parada técnica. A gente for, quais são os motivos da resignação? Por que a gente tem que se resignar? Porque a gente é o pagamento de dívidas. Se a gente pensasse assim, o Evangelho nos traz, se a gente tivesse esse olhar que a gente está pagando dívidas, seja dessa ou de outras vidas, a gente ia ter motivo e muito grande para a resignação. Aí ele é um remédio para o suicídio e a loucura, porque quando a gente amplia a visão através da doutrina espírita, a gente entende, né, e por isso que ele diz que o materialismo traz uma visão de consequências à loucura, ao suicídio, mas quando a gente tem o entendimento que aqui é uma passagem breve e que se a gente está sofrendo, a gente está pagando dívida e a gente se resignar, né? São pagamentos, é lógico, e o Evangelho faz questão de dizer isso, que nem tudo que o sofrimento é dívida, não. A gente sabe que é expiação e provas, né? E um grande indício de entender, até recentemente eu estava falando sobre isso, e uma pessoa me perguntou, mas como a gente distingue o que é prova e o que é expiação? Né? Ele disse, isso não tem tanta importância. Vocês imaginem várias pessoas deficientes, né? Por isso que a gente não deve apontar, fulano é deficiente porque está espiando, né? Foi consequência de uma experiência anterior. Porque nem sempre é. Às vezes é uma prova escolhida por ele para avançar na senda do progresso. Escolhida pela espiritualidade, né? Se ele não tiver ainda condições de escolher, não tem uma visão de maturidade espiritual, que às vezes o espírito não tem, mas é escolhido para ele porque ele tem condições. Então, a escolha de vivenciar uma prova, e aí ele diz, mas o Evangelho diz que tem um indício para você descobrir se é prova ou expiação. Normalmente, o indício são as pessoas resignadas. Aí a gente vê, às vezes, uma pessoa que passa por uma situação tão difícil, mas o fulano é tão bom, uma pessoa generosa, que é resignado, mas sofre tanto. É só porque tem doença, só porque tem problema na família, mas normalmente é um indício de uma prova. Então, nem sempre é expiação, até porque o mundo é de provas e expiações. Então, a gente vê aí que existem nos sofrimentos, é bem interessante, os tormentos voluntários. Quantas das pessoas que procuram através do ciúme e da vaidade, da inveja? Então ele diz assim, esses não se aplicam a essas palavras, bem-aventurados os que choram, porque está chorando porque está procurando o choro, né? Então é bem interessante mostrar essa humildade, porque se a gente não para e tem humildade de reconhecer as nossas falhas e pedir a Deus para dar força, por isso que o autoconhecimento é muito interessante,
Porque a gente começa a se conhecer. Eu vi recentemente um psicólogo dizendo isso. Como é que você... Eu fico muito feliz quando eu vejo um paciente que diz assim, olha, eu melhorei, mas eu estou querendo melhorar. Às vezes, lógico, não com excesso, né? Aquela preocupação, que se culpando, né? Não, mas se preocupando em melhorar. Não, eu melhorei em algumas coisas, mas estou precisando melhorar aquilo. Ele diz, até um psicólogo espírita, né? Eu até me contento, mas quando eu vejo um paciente colocando culpa em todo mundo, não, eu já melhorei, eu faço isso, eu faço aquilo, lá no meu trabalho eu procuro ajudar todo mundo, mas todo mundo é contra mim. Na minha casa eu procuro ser assim, 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 mas a minha mãe não me entende, fulano não, quer dizer, na verdade não tem humildade, porque olha, se nós não tivermos a humildade de reconhecer os nossos equívocos, a não ser que alguém entenda que não tem equívoco nenhum, não devia nem estar aqui. Devia estar em outro planeta, né? Porque aqui é planeta para as expiações. Se ninguém se reconhece, e aí quando a gente diz se reconhecer com seus equívocos, em momento nenhum para ninguém se cristalizar, ficar se culpando. Mas a humildade de entender, Pai, me faça perceber quais são as minhas falhas para eu poder mudar. Né? Me dá força, coragem e resignação. Então, essa humildade no peditório a que ele se refere. Então, a manifestação de humildade, de arrependimento, que é outro passo, né? Porque se a gente passa por expiação, tem aquela... Todo ato vai ter consequência, a consequência é, né? Arrependimento, expiação e reparação. Então, é importante esse passo do arrependimento. E a intercessão. Veja que aí Emmanuel faz um movimento também com o outro. Porque a gente pode, no peditório, a gente pedir pelo outro. A gente não pode, ninguém tem que ficar se sentindo culpado pelo outro. A gente tem compromisso com a nossa evolução. Não é? Porque tem gente que quer mudar o outro. A gente tem poder de mudar alguém? Não tem poder de mudar ninguém. Só nós mesmos. Mas a gente pode interceder, orar pelo outro. E, aliás, tem equipes espirituais. Os livros de André Luiz mostram isso. Equipes espirituais que vêm, né, em decorrência de orações. A própria pessoa não se conecta, mas aquele que pede tem tanto mérito que aí vem a ajuda. Então a intercessão é muito importante. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Não é? E como é essa materialidade? Esse espera o dinheiro, mas isso aí é pouco pedido. Para dinheiro eu acho que o povo não pede muito não, né? Aqui na Terra não tem interesse em questões materiais, não é um pedido assim muito frequente, não é? É só constante, que é a mesma coisa, né? Então, o pedido, porque é lógico que aí, né, o comprometimento, mesmo com uma visão ainda muito limitada, como ainda está muito terra-terra, aquele conta com a evidência social de improviso, que é uma coisa também, evidência social, querer aparecer, não é hoje dessa época, né? Não é? Evidência social, não, essa não está muito, não. Né? Inclusive, até nas redes sociais, a forma, a aparência, né? Manter uma aparência. O que não é nada demais as pessoas postarem, né, os seus momentos felizes, mas o excesso e a forma como é feito, por vezes, e muitas vezes até comprometendo quantas pessoas, a gente tem visto até agora recentemente algumas reportagens sobre isso, né? Jovens e não tão jovens, comprometendo o patrimônio da família para poder ostentar aquilo que nem tem, ou então procurando ilicitamente, né, buscar recursos para uma ostentação, porque é essa busca desenfreada pelo prazer da imagem. Então, essa é evidência social. Aquele outro existe a imediata transformação da circunstância no caminho terrestre. Ou seja, pede e já quer que se transforme rápido. E a gente tem que entender que a evolução dá saltos, né, são sementes que são lançadas. Se a gente começa a operar mudanças, se você começa a dialogar, né, com alguém que você não dialoga, não, eu já conversei com ele, não resolveu ainda, calma. Né? As transformações é muito individual. As mudanças se operam e para alguns vai ter um tempo, né? A semente vai ser lançada, por isso que a parábola do semeador é muito bonita, porque diz isso, né? Sementes são lançadas e vai germinar em alguns e outros. A gente sabe que
a gente vai chegar à perfeição, né? Vamos ser perfeitos como Deus, não, mas perfectíveis, né? Todos nós, mas cada um vai ter uma etapa, vai ter um ritmo, já teve uma experiência, em alguns departamentos vai ter dificuldade, outros mais facilidade. Então, observemos todavia o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida esta, será que nós estamos estendendo essa mão? Não lhe confere bolsa de ouro, nem fichas de privilégio. Cura. É interessante aí que o próprio homem, mesmo sabendo que iriam criticá-lo, claro, Jesus utiliza elementos daquela época, apesar da mensagem de Jesus ser atemporal, de todas as épocas, mas ele se utiliza elementos, e veja que o homem da mão mirrada, ele não tem o receio, né? Ele estende a mão, ele levanta, ele busca, ele vai em busca de uma transformação, ele vai em busca da cura. Então, a mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. Ele iniciou o processo, ele obteve a cura. Agora, o que ele vai fazer com isso? Porque é também outro passo importante da gente pensar. Muitas vezes o petitório existe e chega a resposta daquilo, não é? Porque se opera uma transformação, se há uma oportunidade, mas será que essa mão que foi curada, ela vai operacionalizar? Ela vai ser um trabalhador do Cristo? É que o Cristo restituiu-lhe o ensejo bendito de trabalhar, mas tem muita gente que está orando, não é? Pedindo aquilo que quer, e se não for atendido naquilo que quer, se decepciona. E mesmo aqueles que pedem força, coragem, quando vem a oportunidade, não executam a contento. Por isso que ele diz aqui trabalhar. É bem interessante que lá na passagem do Evangelho que diz pedir, obtereis, ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Então veja, a gente sabe, do que o Espírito nos traz, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, ato, né, tem consequência, ou seja, todo efeito tem uma causa. E a causa é justa. Não é? Se a gente está sofrendo, não é porque a gente é vítima. Não é? Mas veja, nós não estamos a mercê apenas da lei, essa lei divina. Não é? Nós temos a ajuda da espiritualidade para que a gente possa operar essas mudanças, para que a gente possa vencer essas dificuldades que são herdadas por nós mesmos. Então, mas ele dá um ensejo de trabalhar. É bem interessante que lá nas bem-aventuranças ele diz isso, porque senão, gente, imagina, você está sofrendo, né? O texto não diz bem-aventurados os que sofrem, não é? Felizes os que sofrem. Mas a bem-aventurança também significa avante, porque senão a gente fica, não, estou sofrendo, quanto mais eu sofrer, melhor, né? Quanto mais eu cruzar os braços e sofrer, mais eu vou ter mérito no reino dos céus. E na verdade, o que ele quer é que a gente se movimente. Nenhuma casa espírita vai dizer a alguém que vai se tratar aqui que não procure um médico para obter a cura, porque a gente sabe que as doenças, em regra, né, vêm do adoecimento do espírito, mesmo aquela provocada, por exemplo, por alimentos, excesso de alimentos, mas por um descompasso, né, que as pessoas têm compulsão, por exemplo, alimentar, o espírito ansioso, e na pandemia a ansiosidade deu, né? Então a gente tem que ter um controle aí, mas veja que aí, né, na Índia, por exemplo, que tem a ideia do karma, as pessoas estão doentes, não deixa, ela tem que sofrer. Porque o entendimento é que o karma é o sofrimento. E é lógico que não, o sofrimento das causas nos faz, né, movimentar para a gente poder trabalhar. É a cura para trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Né? Recaminhavam a lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. Então, a cura, ela foi operada ali no intuito dele buscar se transformar.
A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Veja que aí é bem interessante que Emmanuel faz questão agora de trazer o campo cristão, né, dos templos. A gente falou muito agora em termos individuais, mas em termos do cristianismo, porque o cristianismo é um movimento cristão feito por homens, portanto, é cheio de falhas. O cristianismo, Cristo é perfeito. Cristo é um ser crístico, né? Espírito puro, está no topo da escala evolutiva, mas o movimento, o cristianismo, né, passou por intemperanças, porque passou e passa, porque é feito um movimento humano. Então, eu trouxe algumas passagens até de um livro bem interessante, se quem quiser até ler, tem fatos históricos, não sei nem se eu anotei aqui, mas é um livro do Antônio Perry, que foi um presidente da Federação Espírita Brasileira. Acho que está até aqui, está aqui. Cristianismo nos séculos iniciais. É bem interessante porque ele traz a parte histórica, né? Então, a gente vê que lá o cristianismo vem, né, com mudança a partir do século IV, ele vem, se transformou em religião do Estado, através de Constantino. O imperador Constantino resolveu haver um ato de tolerância, né, com os cristãos. E aí é interessante que os historiadores, Antônio Perry nos traz essa informação, que os próprios historiadores têm um consenso de que o cristianismo já tinha se espalhado pelas camadas sociais. Não era só os desfavorecidos, não. A classe média, a classe alta já estava se tornando cristão. Então, o próprio imperador Constantino percebeu que se não podia com os inimigos, muda-se a ele. Então, resolveu oficializar. Então, nós tivemos depois da crucificação de Cristo. Cristo foi crucificado e ele apareceu, né, por diversas vezes. Tem aí em torno, os evangelhos contam em torno de 11 aparições. E isso fortaleceu, porque com a morte, com a condenação e a morte de Cristo, houve um desânimo muito grande, né, por parte dos discípulos. Então, as aparições são fundamental, né, lá no Pentecostes, né, e nas diversas aparições, principalmente aos discípulos e a multidões. Então, houve uma valorização e consolidação dos ensinamentos, porque Cristo, né, uma das aparições, demonstrou a imortalidade da alma, né? E aí os seguidores se animaram, foram embalados pelo movimento cristão. E esse movimento era um movimento cristão puro, ingênuo, belo, onde a gente tem vários relatos. Os romances de Emmanuel retratam isso de uma maneira espetacular. Várias passagens de cristãos abnegados. Imagina aqueles cristãos, que coisa de arrepiar, né? Eu, em algumas vezes, me emocionei lendo os livros, os romances de Emmanuel, onde a gente via aqueles cristãos entrando para serem executados, cantando o hino de louvores. E emocionando, emocionando entre aspas, né? Porque aquela turba de pessoas, né, torcendo para que houvesse, né, a execução, que eles se divertiam com a execução dos cristãos. Então, vejam o desprendimento. Tem uma passagem, não sei se é Emmanuel, que não é num dos livros não, mas é uma das passagens dos livros, eu acho que é Emmanuel que conta, que certa vez um cristão, 2 filhos, 2 crianças, foram executadas por soldados romanos, passaram por cima dos cristãos, e ele corre e abraça os filhos e começa a chorar. E aí chega uma pessoa próxima a ele e ele disse, ele chorando pela morte dos filhos, mas ele disse, orando por aquele soldado romano que tinha matado seus filhos. Veja que a abnegação, né, os cristãos primitivos, onde havia toda uma pureza do ensinamento do Cristo que perdurou durante 300 anos. Mas, quando houve a oficialização da religião pelo Estado, a partir do século IV, com Constantino, no Edito de Milão, né, esse Edito de Milão praticamente liberou os cristãos, né, para que pudessem professar a sua fé. E aí, depois,
com o concílio de Nicéia, houve grandes discussões, e aí começou a aparecer os dogmas. A partir de 381, com Teodósio, a religião se tornou uma religião oficial, era religião, mas ainda não oficial, mas em 381, né, aí no século IV, foi considerada religião oficial, e todas as práticas politeístas foram, que ainda existiam, né, dos deuses romanos, foram deixadas para trás. Mas algumas passagens mostram o seguinte, e aí eu trouxe aqui, por exemplo, Divaldo se expressou numa mensagem que ele trouxe num congresso espírita, uma mensagem da espiritualidade dizendo o seguinte, que o cristianismo tornou-se amiga dos Césares, aliada, né, e cúmplice dos grandes poderosos, tomou partido do mais forte. Isso aqui está em Leão Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo. Mas Divaldo traz também dizendo que os mártires do Evangelho, né, trocaram, né, se tornaram livres, mas começou a viver a dificuldade de vivenciar o Evangelho formoso, belo do início. Né? Então, no livro Consolador, Emmanuel diz isso também, né? Não tardou muito que os sacerdotes eliminassem as mais belas expressões do profetismo, inumando o Evangelho sobre acervo de convenção religiosa e roubando as revelações primitivas, a sua feição de simplicidade e amor. Então, todo aquele primitivismo peculiar, né, simples, levando os ensinamentos do Cristo sem desvirtuar os seus ensinamentos. Então, a gente vê que Leão Denis depois de ter, durante 3 séculos, reconhecido no dom da profecia ou da mediunidade, acessível a todos, conforme a promessa dos apóstolos, um soberano meio de elucidar os problemas religiosos e fortificar a fé, a Igreja chegou a declarar que tudo que provinha dessa fonte não era mais do que pura ilusão e obra do demônio. Então, todas aquelas manifestações que já existiam, mediúnicas, né, de profetismo, foram abandonadas. Então, o livro A Caminho da Luz também, a gente tem também várias passagens. Por que eu quero fechar isso, gente? Para mostrar a importância, e aí cabe a terceira revelação do Espiritismo, né, que vem como trabalhadores de última hora, a gente ter esse cuidado de resgatar essa simplicidade. O livro conclui essas passagens que eu estou lendo aqui, no livro A Caminho da Luz, né, mostrando, né, lentamente os perseguidos converterem em perseguidores. A gente tem toda uma transformação. Então a gente pode entender que agora, com o mundo aí de regeneração, que a gente pode trazer para as nossas casas espíritas, né? Simplicidade, fraternidade, solidariedade, né? No atendimento espiritual, no estudo das obras, mas sem também ser uma coisa também muito exigente ao ponto de excluir trabalhadores ou, não é, orientar. Certa vez houve uma discussão, né, para saber se os evangelizadores, com Chico, né, um grupo em que estava presente Chico Xavier, desculpa, eu estou olhando aqui a hora, Chico Xavier, para perguntar a ele se os evangelizadores, né, deveriam ter pedagogia, ser formados em pedagogia, para poder ensinar as crianças. E aí foi aquela discussão que Chico calado lá no canto dele, né? Um dizia uma coisa, outro dizia outra, Herculano Pires, que tinha assim uma característica mais firme, né? Não, que tem que ser formado em pedagogia. Outros diziam uma linha, né, de trabalhadores, não. E aí todo mundo parou assim e disse: mas Chico, você está tão calado, Chico? Sua opinião. Você acha que para ser evangelizador precisa ser formado em pedagogia? E Chico disse: olha, eu acho que para ser evangelizador precisa de uma coisa muito importante. É isso que é isso, o amor. Precisa de amor, precisa amar, né? Precisa ter essa característica, né, da amorosidade. Então, a prática da mediunidade, né, que também a gente vê, né, muitas vezes, claro que o estudo é importante e é algo que precisa, a palavra
de Deus, né? A gente precisa ter acesso, até porque algo também bem interessante, né? É que a gente vê até, lógico, os palestrantes mais famosos, né? Mas até uma certa idolatria de algumas pessoas, não só no meio espírita, mas também em outros. Certa vez eu vi uma pessoa dizendo assim: olha, eu me afastei da minha igreja porque o líder religioso, ele se separou da mulher, ou tinha dificuldade com a mulher. Eu disse: não, mas você está indo pela palavra ou pelo líder religioso? Você tem que ir pela palavra. Primeiro porque o líder religioso não é perfeito. Uma pessoa que está falando ali tem uma facilidade de oratória, estudou, mas ele é imperfeito. Então, você não deve seguir as pessoas, mas seguir o ensinamento, não é? Então, às vezes, uma certa idolatria, então é importante que a gente se atenha, e essa mensagem aqui de Emmanuel nos traz muito bem. Eu vou aqui, para finalizar, ler duas passagens, uma de Emmanuel, que fala sobre isso, né? E aí veja que a lição que foi lida aqui, inicialmente, ela falava de levantar os olhos, né? Que a gente deve levantar os olhos para entender que não é só o estômago, né? E aí ele falou aquilo que Divaldo diz, né? Tem pessoas que vivem do pescoço, da boca para baixo, né? Ainda não usam, né? Vivem das necessidades fisiológicas. Eu acho que a gente está um passo a mais. Claro, é preciso entender se a gente está mesmo, né? Porque a ida apenas nos centros espíritas ou nos templos religiosos não significa exatamente que a gente está em comunhão com Deus, não é? Muitos daqueles que frequentam os templos estão batendo ponto, né? Estão batendo lá o ponto e acham que está à frente de muita gente porque tem esse contato. Os templos é importante, claro, a gente aqui há uma comunhão, há um encontro, há uma socialização, né, entre os trabalhadores, entre os frequentadores, há uma socialização, um contato, uma troca de experiências, mas o verdadeiro tempo está dentro de nós, né, em que a gente estabelecer essa conectividade no dia a dia, né, é na prática, na oficina, no dia a dia, que a gente vai perceber isso. E nessa passagem de Emmanuel, ele mostra isso, né, do trabalho. Eu não vou ler todo, mas ele diz aqui: com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu, né? E ele aí fala muito em almas paralíticas. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio da bem-aventurança. Ou seja, acha que está bem-aventurado, né? Não está cumprindo, né, o protocolo. E esse é um risco maior, viu, gente? Porque aí lembra daquele livro Volteiras. Vocês já ouviram falar daquele livro? É bem interessante, né? De um diretor de uma federação que ele chega no mundo espiritual achando que está bombando, né? Porque tem como a gente aferir pela luminosidade. E quando ele chega lá, ele vê que a luminosidade dele está muito baixa. E tem uma senhora lá que não era diretora de nada, que não era palestrante, que não era, enfim, que a luminosidadezinha dela era bem maior do que a dele. E ele fica muito... Eu não vou contar a história toda, se vocês quiserem ler, mas eu achei até muita humildade da parte dele. Ele ficou tão angustiado em descobrir isso, que ele vem, né? Sai de lá do mundo espiritual para passar isso para Chico como se fosse uma advertência. Olha, tenha cuidado. Porque vocês que estão aí à frente do trabalho, se não estiverem se melhorando com essa aparência, né, de trabalhadores, de palestrantes, de dirigentes, né, de frequentadores dos templos, que claro que é importante, sempre fica uma semente, a gente não sai daqui vazio, né? Mas é preciso observar se o que é que a gente está paulatinamente, né? Quais são o que é que a gente está em termos de gradações, o que é que a gente está, né, se modificando, se a gente não tiver a humildade de reconhecer, de olhar para dentro de nós mesmos e percebermos essas alterações. Por isso que ele diz aqui que a importância, né, desse trabalho. Eu pensei que tinha desmarquei. Muitos espíritos doentes nas falsas preocupações, na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres da misericórdia do Senhor. Então, mostrando,
né? E isso é um comentário da passagem, né? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Está no Paulo Romanos. Então, vós, entretanto, né, que já conhece a palavra de Deus e que a gente pode aí, né, operar. Por isso que essa mensagem aí de Paulo, quando ele fala, né, da possibilidade de modificar, quando esse homem vem, e interessante é que uma das mãos, né, era atrofiada, a outra era perfeita. Veja que muitas vezes, né, a gente tem tantas outras possibilidades e que a gente nem percebe. Certa vez o professor fez para a gente perceber que às vezes a gente não se conhece, um professor fez essa metodologia com seus alunos. Ele selecionou alguns alunos e buscou que eles apresentassem alguns parentes, algumas pessoas que convivem com eles, né, com os alunos, para que fizessem uma espécie de teste. E o teste era o seguinte: cada um dos parentes ia escrever algumas qualidades e alguns defeitos daquela pessoa. E os alunos ficaram, os parentes não conversaram entre si, né? Cada um fez a avaliação separadamente. E aí depois, os papéis com os defeitos e qualidades eram entregues às pessoas. E qual não foi a surpresa quando as pessoas se depararam com seus defeitos e com suas qualidades? Porque quando as pessoas, os alunos olharam, não, mas eu não tenho esse defeito, mas peraí, esse defeito aqui foi apontado por todos os seus parentes. Que, aliás, é quem nos conhece melhor. A gente consegue fazer a gente viver, né, o que na psicologia fala, né, essa certa aparência, a gente viver com uma capa, né, que são nossos papéis, mas é aquela história que diz, né, que conhecer uma pessoa, vai comer 1 quilo de sal com ela, né? E você comer 1 quilo de sal, você tem que ter feito várias refeições com aquela pessoa, né? Porque ninguém vai usar 1 quilo de sal em tão poucas refeições. Então, mas também a pessoa se admirou algumas vezes também com as qualidades. Tinha qualidades que ela também não conhecia. Então, foi aí que o professor mostrou a importância de se perceber as qualidades, para a gente usar as qualidades, né, para que a gente sobrepor esses defeitos, mas também entender que existem defeitos a serem trabalhados, né? Então, por isso que ele diz aqui, né, a importância de buscar, e aí é muito importante entender que esse homem que estava, ele vai buscar a cura do espírito, né? Se ele daí em diante, ele vai de fato curar o seu espírito, ou se vai em busca de novos débitos, porque lá o Evangelho diz isso, né? Enquanto a gente pode viver a bem-aventurança dos aflitos, feliz, eu até anotei essa passagem que eu achei bem interessante, do Evangelho, que diz o seguinte: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua fé. Bem-aventurados e aflitos pode ser traduzido da seguinte forma: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho, veja que o Evangelho aqui diz assim, não é só ter fé não, ter fé é importante, porque o que é fé? É você se jogar, né? Confiar no Pai, mas fé sem operar o trabalho, e aí quando a gente fala aí do trabalho pessoal e o trabalho cristão, não só na nossa casa, né, espírita, nós que somos espíritos e cada um daqueles que professam a sua fé nos seus tempos, né, porque ele diz assim, após o trabalho virá o repouso. Claro que não é aquele repouso inoperante, mas um repouso, né, gratificante, de restabelecimento das forças para a continuidade no trabalho, porque o trabalho é sempre dignificante. Nós ainda que temos um entendimento do trabalho para alguns, um trabalho com uma força ainda
cansativa, porque a gente ainda não compreendeu, muitos de nós, o trabalho com essa força operativa, né? Principalmente quando a gente trabalha com amor, né? Com dedicação, assim como os cristãos, né, primitivos assim fizeram, né? E chegaram até os seus martírios sorrindo. Veja como ainda é a hora da gente resgatar isso. O compromisso que nós temos agora como espíritas, trabalhadores de última hora, de resgatar, por isso que é o cristianismo reviver o cristianismo da época de Jesus, para a gente não se apegar a certas, né, situações mais formais, mas a gente ir em busca da simplicidade, da fraternidade, da solidariedade entre nós. E dar o exemplo, né? Porque como é que muita gente que não é cristão, às vezes aponta o cristão, como é que vai se tornar cristão se não vê essa fé em nós? Precisamos estar firmes e fortes para poder, né, comprovar, ser realmente um trabalhador do Cristo. E aí resgatar a todos nesse caminho aí em busca do mundo de regeneração. Então, um abraço a todos, uma satisfação estar aqui, prazer grande, que Deus nos abençoe, que a gente possa levar essas reflexões, né, para o nosso dia a dia. Um abraço. Queremos agradecer à doutora Gil, que eu pedi que leve o nosso abraço para a CF. E queremos dizer para todos que, por conta desse momento, né, o passe está sendo coletivo. Então, nós já estamos todos sendo assistidos desde o momento que chegamos à Casa Espírita ou a qualquer outra casa que frequentemos, né? Então, nós queremos passar a palavra para fazer a prece final e aproveitem todos o momento e consigam, façam suas reflexões e recebam as bênçãos que caem do céu para todos nós. Nós te agradecemos mais, dois momentos de reflexão, sabedoria, serenidade, para entender e acatar os teus ensinamentos conforme o nosso merecimento. Que o amor prevaleça nos nossos corações e nas nossas atitudes. Que todos possamos ir em paz para nossos lares. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Obrigada também. Diga, espera um pouquinho. E agora?